Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui em Coisas da Vida por Alan Souza. Mais um dirigindo comigo. Porque na verdade, gente, é um momento assim que eu meio que dou uns devaneios, dou umas refletidas e aí eu ligo aqui para falar um pouco com vocês, pra gente, enfim, refletir um pouco sobre algumas situações. Hoje é um domingo, estou indo na casa da minha mãe almoçar lá. Geralmente é assim, de domingo eu almoço lá. O Glê tá trabalhando hoje, então ele tá trabalhando de casa, home office. E aí eu vou pra minha mãe, providencio as marmitinhas, ó. Tem as marmitinhas aqui e aí a gente faz a marmita da janta. Ontem a gente comeu um macarrãozinho e sobrou, então ele tem a marmitinha pra ele almoçar e a gente tem a marmita da janta, né? Minha mãe, ó, acabou de subir uma notificação aqui, provavelmente ela tá mandando: você tá vindo, filho? Que horas que você vem? Oi? Tô chegando, mãe, peraí. Enfim, gente, por que eu abri a câmera hoje? Pra falar de um assunto polêmico e talvez necessário. O assunto de hoje, gente, é para falar sobre a cultura de cancelamento. Eu vejo muito isso sendo discutido atualmente aí na internet e sobre o quanto isso pode impactar as pessoas, principalmente as pessoas que estão na mídia, né? As pessoas que estão sendo observadas, entre aspas, o tempo todo. E o que elas falam, elas são responsabilizadas por isso, obviamente. Ela é uma pessoa da mídia e ela sabe o poder de influência que isso tem, e isso a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar sobre cultura de cancelamento, a gente vai falar sobre, enfim, cancelar alguém, que é sobre os discursos que essas pessoas elas falam, né? E aí, gente, a minha opinião, ela é minha, tá? Então, antes que eu receba diversos julgamentos, né? Se eu receber, porque não tem muito comentário, mas comente aqui embaixo. Aproveite e se inscreve também no canal. Deixe seu like, ative os sininhos para vocês me acompanharem mais. Enfim. E eu sou absolutamente contra a cultura do cancelamento, cancelar uma pessoa por um erro que ela cometeu, por um erro que ela, enfim, acabou cometendo sem pensar muito nas ocorrências depois, né? Um caso muito recente foi a Marília Mendonça, que fez algumas piadas transfóbicas e ela sabe disso, ela pediu desculpas e tudo mais, mas aí já veio a internet toda falando que vamos cancelar, porque a Marília Mendonça foi transfóbica. A Anitta é cancelada uma vez por semana, por exemplo. Na época das eleições, principalmente, a gente teve alguns artistas aí cancelados pelos seus posicionamentos políticos e por compactuar de certa forma com preconceito, com discriminação ou com, como eu posso dizer, com o julgamento das minorias, né, que lutam pelos seus direitos diariamente. Enfim, é muito importante que esse tema ele venha em discussão, que a gente possa discorrer sobre isso, que a gente possa realmente falar sobre a atitude, né, errônea das pessoas que são influenciadoras, das pessoas que estão na mídia, que são exemplos para algumas pessoas. Mas a gente não pode esquecer que essas pessoas são seres humanos. E seres humanos cometem erros, gente. E aí eu vou citar a Bíblia, né? Ou citar parte da história da Bíblia. Vai tremer um pouco agora, ó o terremoto. Porque Jesus foi um exemplo de vida muito grande, né? Um exemplo de bondade, um exemplo de amor genuíno. E me recordo muito da parte em que Maria Madalena ia ser apedrejada e ele fala: quem nunca cometeu um erro que atira a primeira pedra.
E é mais ou menos isso, gente. Por que que as pessoas, elas precisam ser canceladas e não educadas e não instruídas? Às vezes as pessoas, elas fazem as coisas sem perceber que estão errando. E aí, apontar o dedo e julgar e limitar aquela pessoa de alguma forma, fazer com que isso se torne absolutamente estrondoso e fazer com que a pessoa, ela perca contratos publicitários ou que perca oportunidades de trabalho por conta disso, eu não sei até que ponto isso é saudável para nossa comunidade. Eu falo pela comunidade LGBT, mas aí a gente tem outras minorias, né? Os pretos, os gordos, enfim, a gente tem uma série aí de público que é impactado por alguns discursos. Mas eu acho que o nosso papel na sociedade é mais do que reivindicar direitos, né? Também, a gente tem que reivindicar, até porque a gente precisa lutar contra todas essas coisas ruins. Isso é fato. E eu vou continuar lutando por situações de homofobia, transfobia, gordofobia, porque é errado, né? Ninguém tem o direito de fazer isso com a gente. Mas eu acho que o nosso papel vai além disso, gente. O nosso papel vai além do apontar o dedo e mostrar erros. Nosso papel vai em educar. Até porque, gente, culturalmente falando, a gente cresceu numa sociedade que prega tudo ao contrário, né? Prega muitas coisas ruins. A gente cresceu com coisas dentro da gente que são erradas e que muitas vezes as nossas atitudes, elas são direcionadas a isso, né? A atitudes erradas, a atitudes preconceituosas e tudo mais. Eu falo por mim, gente, eu nem sabia, por exemplo, que criado mudo da cama estava relacionado diretamente ao racismo. Eu só fui compreender isso há mais ou menos um ano, que eu fui entender qual era o significado da palavra criado mudo. Que o que a gente tem do lado da cama é uma mesa de cabeceira, não é criado mudo, enfim, porque eu já fiz uma live explicando alguns termos e tudo mais que são racistas e que hoje estão impregnados na comunidade. Mas eu tive a oportunidade de aprender, eu tive a oportunidade de entender o quão grave era a utilização dessa palavra e que muita gente não sabe disso. E eu poderia ter sido cancelado, né? Se eu fosse uma pessoa da mídia e tudo mais, eu poderia ter sido cancelado por utilizar esse termo em algum momento, sem ao menos saber. E o que eu quero dizer com esse vídeo, gente, eu acho que todo mundo tem a oportunidade de aprender, de entender o erro e não cometê-lo mais, né? Eu não quero que vocês confundam essa flexibilidade com essas pessoas em pessoas que não se mostram, não mostram interesse, na verdade, em aprender, né? Porque a gente tem aí duas situações. A gente tem as situações das pessoas que querem aprender, né, com os erros que cometem, que tentam enxergar através de uma outra ótica, né, se colocar no lugar das minorias para aprender, e a gente tem as pessoas que simplesmente entram na defensiva e falam que não errou. E aí eu acho que essas pessoas, e aí eu nem utilizaria o termo de cancelamento, mas eu utilizaria o termo assim, essa pessoa, ela é preconceituosa mesmo, a gente já sabe, e aí eu, quanto LGBT, não vou consumir conteúdo dela, ponto. Assim como a gente tem vários exemplos aí na humanidade, né, de lojistas e tudo mais, que permanecem com uma linha de raciocínio que eu não concordo, e eu simplesmente vou fazer a minha parte de não consumir o conteúdo ou os materiais, enfim, que essa loja fornece. Mas a gente tem as pessoas que querem aprender,
E a Marília foi um exemplo claro disso, né? Ela cometeu um erro que naquele momento para ela era algo descontraído, ela era algo completamente sem maldade, aparentemente, né? Porque é o que a gente viu. E aí quando ela percebeu a proporção daquilo, porque as pessoas elas se exaltaram, e eu acho que essa é a grande diferença, é você mostrar para a pessoa que ela tá errada e não usar o termo cancelamento. Ela se retificou, ela foi buscar aprendizado para tentar entender o quanto aquilo machucava as pessoas, o quanto aquilo prejudicava o público trans. E aí ela aprendeu. E talvez ela utilize isso para a vida dela, né? Talvez agora ela tome cuidado em utilizar termos, como eu tomei cuidado em utilizar o termo criado mudo. E ela aprendeu e vai levar isso pro resto da sua vida. Assim a gente espera. Mas eu acho que esse cancelamento total, a gente foge completamente do que é, pelo menos o meu objetivo, gente. O meu objetivo LGBT, eu quanto homossexual, enquanto gay, eu acredito que eu preciso desmistificar a sexualidade, que eu preciso mostrar para as pessoas que eu existo e que os meus direitos eles precisam ser respeitados, né? Que o preconceito pregado nas igrejas ou o preconceito pregado em famílias tradicionais me impactam tão profundamente que eu não tenho a liberdade de sair de casa com o meu marido, por exemplo, e dar a mão para ele sem o medo de alguém me matar. Justamente por conta disso tudo, né? Então, gente, o bate-papo de hoje é basicamente isso, né? Vamos refletir sobre essa cultura de cancelamento? Vamos refletir qual é o nosso papel em educar, em mostrar para as pessoas, para que elas aprendam. E a gente precisa ensinar, né? A gente precisa ter paciência, a gente precisa mostrar para as pessoas que o que elas estão fazendo é errado, sim, e que elas têm a oportunidade de aprender. E novamente, se elas não querem aprender, se elas estão limitadas àquilo que elas pensam, aí sim, aí você tem o direito de você cancelar essa pessoa da sua vida, ou esse produto da sua vida, ou esse artista da sua vida, simplesmente indo lá e parar de seguir, não consumir mais músicas, entretenimento e tudo mais. De novo, gente, a luta das minorias, elas não podem ser diminuídas, porque a gente sofre. A gente sofre demais. Vocês não têm noção do quanto a gente sofre. A gente não quer direitos maiores que os héteros, por exemplo, ou a cultura do corpo ideal. A gente não quer, a gente só quer ser respeitado. A gente só quer que as pessoas entendam que nós existimos e que nós fazemos parte da sociedade e que nós precisamos de respeito. E que, infelizmente, precisam de leis mais severas para que as pessoas entendam o quão importante é esse respeito. Então, são duas coisas completamente diferentes. A cultura do cancelamento para uma cultura mais educativa e a luta da nossa classe. A gente precisa continuar lutando porque, infelizmente, o Brasil ainda é muito preconceituoso em diversos segmentos, como eu já disse para vocês. Mas eu acho que o nosso papel também é educar. O nosso papel também é mostrar para as pessoas como é que a gente sofre, como é que a gente pode ser prejudicado de acordo com um discurso.
principalmente os influenciadores aí da mídia, enfim, que são exemplos para muitas pessoas e que as pessoas seguem essas pessoas, né? Seguem muitas vezes até fielmente essas pessoas. Que a gente não tem um efeito rebote, né? Porque quando a gente vai... Eu sou dessa ideologia, né? Eu acho que se a gente responde agressão com agressão, a gente gera mais agressão. E esse não é o nosso objetivo, né? Eu acho que o nosso objetivo é justamente o contrário. É justamente mostrar que somos pessoas, que precisamos de respeito e que a gente é superior a isso. A gente é superior a qualquer tipo de agressão e preconceito, não é? Espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu tava pensando, refletindo sobre a vida e tudo mais. E espero que vocês entendam que quando a gente vive em sociedade, a gente está sujeito a uma série de questões, uma série de coisas, e que a gente tem um papel importante nisso tudo, se a gente quer mudar o mundo. Um papel muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, gente. É um tema em que é bastante polêmico, que existem diversas visões e visões com argumentações que também são muito boas, não discordo disso. E espero muito que vocês possam refletir sobre esse assunto de uma maneira saudável, de uma maneira que te faça bem. Porque na verdade esse é o objetivo do canal, esse é o meu objetivo. Que você se sinta bem, não é? Até o próximo vídeo, gente. Não esquece de se inscrever lá no Instagram, que eu tô postando bastante frases lá, de vez em quando alguns stories, que eu tô meio sumido. Mas segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!